O livro da sua vida. Crie o seu próprio caminho para a liberdade. Osho, editora Cultrix. Página 84. Amado Osho, o que você quer dizer com seja simplesmente você mesmo? Como posso ser eu mesmo se não sei quem sou? Eu conheço muitas das minhas preferências, coisas de que gosto ou de que não gosto. Minhas tendências, que para mim são como produto de um biocomputador programado, a que chamamos mente. Ser simplesmente eu mesmo significa viver plenamente todo o conteúdo da mente da maneira mais atenta possível? Resposta: sim, significa exatamente isso. Viver como uma consciência. Ter consciência de todos os programas da mente com que fomos condicionados. Consciência de todos os impulsos, desejos, lembranças, fantasias. Tudo o que a mente pode fazer. A pessoa não pode fazer parte de tudo isso. Ela tem de ficar separada, ver, mas não ser. Observar tudo isso. E uma das coisas mais importantes a se lembrar é que você não pode observar a sua capacidade de observação. Se fizer isso, então o observador é você, não a coisa observada. É por isso que você não pode ir além dessa sua capacidade. O ponto que você não pode transcender é o seu ser. O ponto além do qual você não pode ir é você. Você pode observar facilmente qualquer pensamento, qualquer emoção, qualquer sentimento. Só uma coisa você não pode observar: a sua capacidade de observação. Se conseguir observá-la, isso significa que você passou por uma mudança. O primeiro observador passou a ser só um pensamento. Agora, você é o segundo observador. Você pode voltar a ficar como antes, mas não pode se livrar dessa capacidade, porque ela é você. Sem ela, você não existe. Portanto, quando eu digo seja simplesmente você mesmo, estou lhe dizendo, seja simplesmente uma consciência desprogramada, incondicionada. Foi assim que você chegou a esse mundo, e é assim que uma pessoa iluminada parte deste mundo. Ela vive no mundo, mas se mantém completamente à parte. Um dos maiores místicos que já existiram, Kabir, tem um lindo poema que fala disso. Todos os seus poemas são simplesmente perfeitos. Não poderia haver melhores. Um deles diz: eu devolverei a alma a mim concedida no nascimento, tão pura e cristalina quanto a recebi. Eu a devolverei dessa maneira quando morrer. Ele estava se referindo à consciência, dizendo que ela se manteve impoluta. O mundo inteiro estava ali para poluí-la, mas ela permaneceu atenta. Tudo de que você precisa é ficar atento, e nada afetará você. Essa impermeabilidade conservará a sua pureza, e essa pureza tem certamente o frescor da vida, a alegria da existência, todos os tesouros com que você já foi contemplado. Mas se você se apegou a pequenas coisas à sua volta e se esqueceu de quem é, essa é a maior descoberta da vida e a peregrinação mais extasiante que você pode fazer rumo à verdade. E você não precisa ser um asceta, não precisa ser contra a vida. Não precisa renunciar ao mundo e ir para as montanhas. Você pode ficar onde está. Pode continuar a fazer o que está fazendo. Só precisa desenvolver uma coisa nova. O que quer que faça, faça com consciência. Até mesmo o menor ato do corpo ou da mente. E a cada ato de consciência você se dará conta da beleza e do tesouro e da glória e da eternidade do seu ser. Subtítulo:
exterior e interior, em busca do ponto de encontro. Existiram muitas civilizações antes da nossa que chegaram ao apogeu, mas destruíram-se depois de se desenvolver de modo profundamente desequilibrado. Elas desenvolveram grandes tecnologias, mas se esqueceram de que nem o mais avançado progresso tecnológico é capaz de tornar as pessoas mais felizes, pacíficas, afetuosas e compassivas. A nossa consciência não se desenvolve no mesmo passo que o progresso científico, e essa tem sido a causa da destruição de muitas civilizações. Temos criado monstros no que diz respeito às máquinas, e ao mesmo tempo continuamos retardados, inconscientes e quase adormecidos. E é muito perigoso conferir poder a pessoas inconscientes. É isso que está acontecendo agora. Em termos de consciência, os políticos estão no nível mais inferior. Eles são espertos, são astutos, são calculistas também, e se empenham a vida inteira para atingir um único objetivo: ser mais poderoso. O único desejo deles é ter mais poder. Não é ter mais paz, mais alma, mais verdade, mais amor. Por que você precisa de mais poder? Para dominar os outros, para destruir os outros. Todo o poder se acumula nas mãos de pessoas inconscientes. Portanto, por um lado, os políticos de todas as civilizações que se desenvolveram e pereceram, seria melhor dizer, cometeram suicídio, tinham o poder nas mãos. Por outro lado, os gênios da inteligência humana estavam em busca de mais e mais avanços tecnológicos e científicos. E tudo o que eles descobriram tinha de ir parar nas mãos dos políticos. A destruição da Terra não será causada por nada que venha de outro planeta. Nós estamos preparando a nossa própria cova. Podemos estar conscientes disso ou não, mas todos nós somos coveiros e estamos cavando a nossa própria cova. Atualmente, só existem alguns países que têm armas nucleares. Logo, muitos outros também terão esse armamento, e a situação sairá de controle, pois as nações terão tamanho poder de destruição que uma única nação poderá destruir o planeta inteiro. Como talvez a Coreia. Uma única pessoa insana, um único político, só para mostrar poder, pode destruir toda a civilização e teremos de recomeçar do beabá. E a destruição não será apenas da espécie humana. Com ela perecerão também todos os outros seres vivos, os animais, as árvores, os pássaros, as flores. Tudo poderá desaparecer, tudo o que está vivo. A razão disso é um desequilíbrio na nossa evolução. Continuamos a desenvolver tecnologia científica sem nos preocupar absolutamente com o fato de que a nossa consciência também deveria evoluir na mesma proporção. Na verdade, a nossa consciência deveria estar um pouco mais à frente com relação ao nosso progresso tecnológico. Se a nossa consciência estivesse no estado de iluminação, nas mãos de alguém como Gautama Buda, a força nuclear não representaria mais uma ameaça. Nas mãos de alguém como ele, a força nuclear se tornaria uma força criativa. Porque a força é sempre neutra. Com ela você pode destruir ou pode encontrar maneiras de criar alguma coisa. Mas, neste exato momento, o nosso poderio é imenso e a nossa humanidade insignificante. É como se tivéssemos colocado bombas nas mãos de uma criança para ela brincar. Os seres humanos têm travado essa luta desde o princípio. Trata-se do desequilíbrio entre o interior e o exterior. O exterior é mais fácil, é objetivo. Por exemplo, um homem, Thomas Alva Edison, descobriu a eletricidade, usada por toda a humanidade. Não é preciso que todo mundo volte a descobri-la várias e várias vezes. O crescimento interior é um fenômeno completamente diferente. Alguém como Gautama Buda pode se tornar iluminado,
Mas isso não significa que todo o resto da humanidade tenha se iluminado também. Todo indivíduo tem de encontrar a verdade por si. Portanto, tudo o que acontece no exterior vai se acumulando, se amontoando. Todo o progresso científico vai sendo acumulado porque cada cientista se aproveita de tudo o que fizeram os seus antecessores. Mas a evolução da consciência não é regida pela mesma lei. Cada indivíduo tem de descobri-la por si. Ele não pode se aproveitar das descobertas de mais ninguém. Qualquer coisa que seja objetiva pode ser partilhada, pode ser ensinada em escolas, faculdades, universidades. Mas o mesmo não acontece com a subjetividade. Eu posso saber tudo sobre o mundo interior, mesmo assim, não posso transmitir isso a você. Uma das leis fundamentais da existência é a de que a verdade interior tem de ser descoberta pelo próprio indivíduo, por meio dos seus próprios esforços. Ela não pode ser comprada, nem pode ser roubada. Ninguém pode dá-la a você de presente. Ela não é uma mercadoria, não é material. É uma experiência imaterial. Alguém pode dar provas dessa experiência imaterial por meio da sua individualidade, da sua presença, da compaixão, do amor, do silêncio. Mas só há indicações de que algo aconteceu dentro dela. Essa pessoa pode incentivar você. Pode dizer que esse mergulho interior não é em vão. Você encontrará tesouros como eu mesmo encontrei. Todo mestre nada mais é que um argumento, uma prova, uma testemunha. Mas a experiência continua sendo individual. A ciência torna-se social. A tecnologia torna-se social. O reino subjetivo continua sendo individual. Esse é o maior problema. Como estabelecer um equilíbrio? Numa das florestas mais belas do mundo, a famosa Floresta Negra, na Alemanha, as árvores estavam simplesmente morrendo sem nenhum motivo aparente. O governo alemão tentou encobrir os fatos, mas não se pode esconder uma verdade para sempre. A floresta estava morrendo e não era por causas naturais. Ela estava morrendo porque algumas fábricas da região emitiam gases na atmosfera e tornavam a chuva ácida. Quando a chuva caía sobre uma árvore, ela começava a morrer, era envenenada. Atualmente, talvez metade da Floresta Negra já esteja completamente aniquilada. Existe em torno da Terra uma camada de ozônio que serve como uma proteção. Ela protege a vida no planeta. Nem todos os raios solares fazem bem à vida, e a camada de ozônio reflete alguns desses raios nocivos. Existem raios que são mortíferos. Se entrarem na atmosfera, começam a destruir a vida. A camada de ozônio só não barra os raios que não são contra a vida, que são favoráveis a ela. Mas por pura estupidez, temos feito buracos nessa camada, mandando foguetes para a Lua, por exemplo, que é um simples exercício de estupidez. Quando os foguetes atravessam a atmosfera, eles fazem buracos na camada de ozônio. E quando voltam para a Terra, fazem outros. Agora esses raios destrutivos do Sol estão entrando na atmosfera. Quando esta civilização for destruída, as pessoas poderão pensar que se tratou de uma calamidade natural, mas não é verdade. Nós é que a causamos. Por causa do acúmulo de dióxido de carbono e de outros gases, a temperatura da Terra está começando a subir, causando problemas. O gelo dos polos, do norte e do sul, está derretendo porque a temperatura está muito elevada. Qualquer um que pesquisar este fenômeno daqui a centenas de anos poderá pensar que se tratou de uma calamidade natural. Mas não. Foi a nossa estupidez. Podemos aprender muito observando o que está acontecendo agora e refletindo sobre outras civilizações que desapareceram, ou por meio da guerra, ou de calamidades aparentemente naturais.
Mas essas calamidades não foram sempre naturais. Essas civilizações podem ter feito alguma estupidez que causou essas calamidades. Já existiram civilizações extremamente desenvolvidas na Terra, mas elas provocaram o mesmo caos que estamos começando a provocar agora. Todas elas mergulharam nas mesmas trevas em que estamos mergulhando agora. Elas não perderam a consciência, nunca a tiveram. Tinham simplesmente a mesma consciência superficial que temos hoje. O que as pessoas podem fazer para prevenir a calamidade que se aproxima a cada dia? A morte deste planeta não está muito distante. Ela provavelmente acontecerá em algumas décadas. E com base numa estimativa otimista, para os pessimistas pode acontecer amanhã. Mas, mesmo que ela ainda demore uns 100 anos, o que você vai fazer para ajudar a consciência humana a se elevar a ponto de podermos evitar o suicídio global iminente? Essa ameaça vem de muitas direções. As armas nucleares são uma delas e pode se tornar realidade a qualquer momento. A qualquer momento pode ser deflagrada uma guerra em que só basta apertar um botão para que o planeta todo seja devastado. Não será uma questão de contra-atacar com exércitos e aviões. Se os oceanos transbordarem com todo o gelo do Himalaia, dos polos, dos Alpes e de outras cordilheiras, morreremos todos afogados. Haja visto o Japão e outros, até New York. O único modo de evitar isso é criar um estado mais meditativo neste mundo. Mas este mundo é tão insano que essa hipótese às vezes pode parecer inacreditável. Se, nos anos vindouros, conseguirmos fazer uma revolução, atingir uma nova consciência, talvez as consequências do que esteja acontecendo agora possam ser evitadas. É preciso todo o nosso empenho para que isso aconteça. Este é um período particularmente sombrio e ficará cada vez mais se as pessoas não se tornarem uma luz para si mesmas e não irradiarem essa luz. A menos que todos comecem a compartilhar a sua luz e o seu fogo com aqueles que a buscam avidamente, a aurora não virá naturalmente. Temos de viver totalmente atentos para fazer tudo o que for possível para ajudar a consciência a evoluir. Trata-se de uma grande batalha contra a escuridão. Mas é também uma grande oportunidade, um grande desafio e uma grande empolgação. Você não precisa viver de senho carregado por causa disso. Você tem de travar essa batalha com amor, com dança, com todas as suas canções e com toda a sua alegria, pois só dessa maneira é possível trazer a aurora e dispersar a escuridão. Existe uma lei cósmica que diz: o lótus só pode nascer do lodo. Os políticos e os sacerdotes de todas as religiões, os governos e toda a sua burocracia, todos eles estão criando lodo suficiente. Agora temos de fazer brotar os lótus. Você não tem que chafurdar no lodo que eles criaram. Tem de plantar as sementes dos lótus. A semente do lótus é um milagre. Ela transforma o lodo na mais bela flor que pode existir. No Oriente, o lótus é quase reverenciado por 2 gerações, por 2 razões. Primeiro, porque ele nasce do lodo. A palavra inglesa human significa simplesmente lodo, mud em inglês. A palavra árabe admi significa simplesmente lodo, porque Deus fez os seres humanos do pó da terra. Mas existe a possibilidade de que do lodo brote uma flor de lótus. Ela é uma flor grande, cujas pétalas só se abrem quando o sol nasce, e os pássaros começam a cantar, e todo o céu se tinge de várias cores. Quando escurece e o sol se põe, as pétalas do lótus se fecham.
O lótus é um amante da luz. O lótus também é reverenciado porque as suas pétalas e até as suas folhas são tão aveludadas que, à noite, ficam cobertas de gotas de orvalho. Aos primeiros raios do sol da manhã, essas gotas brilham como pérolas. Ele fica mais belo ainda, criando arco-íris em torno delas. Mas o mais bonito é que, embora descansem sobre as pétalas e folhas, essas gotas de orvalho não tocam a folha. Basta a mais leve brisa para que elas deslizem pela flor sem deixar rastro. A flor de lótus tem um significado simbólico no Oriente, pois lá se diz que devemos viver neste mundo sem nos deixar afetar por ele. Devemos permanecer nesse mundo, mas este mundo não deve permanecer em nós. Precisamos passar por ele sem levar conosco nenhuma impressão, nenhum impacto, nenhum arranhão. Se, no momento da morte, você puder dizer que a sua consciência é tão pura, tão inocente quando era ao nascer, você terá vivido uma vida religiosa, uma vida espiritual. Portanto, a flor de lótus tornou-se um símbolo de um estilo de vida espiritual. Ela cresce do lodo e continua imaculada. É um símbolo de transformação. O lodo se transforma na mais bela e perfumada flor que este planeta já viu. Gautama Buda era tão apaixonado pelo lótus que se referia ao paraíso do lótus. Com nossa profunda meditação e gratidão pela vida, é possível que nesse planeta possa haver cada vez mais consciência e mais flores. Ele pode se tornar o paraíso do lótus. Mas, para isso, é preciso uma luta acirrada para que haja uma grande revolução na consciência humana, e todos são convocados para essa revolução. Contribua com tudo o que você puder. Toda a sua vida tem de ser devotada a essa revolução. Você não terá outra chance, outro desafio para o seu próprio crescimento e para o crescimento de todo esse belo planeta. Este é o único planeta vivo de toda a existência. Sua morte será uma grande tragédia, mas pode ser evitada. Osho, Crença versus Experiência, capítulo de O Livro da Sua Vida, editora Cultrix.